Olá galera, eu sou o Rods, esse é o canal Rods na Garagem. Esse é um canal de dicas e tutoriais de manutenção de motocicleta para aquelas pessoas que gostam de fazer as tarefas de manutenção por conta própria e também para aquelas que querem aprender a fazer em casa ou numa vaga de condomínio como essa aqui. Aqui no canal a gente já tem mais de 100 vídeos com tutoriais das mais diversas tarefas de manutenção de motocicletas, em especial da F800R e da Kawasaki Z300, mas também tem de algumas outras. Dá uma olhada no que já tem no canal e eu tenho certeza que você vai encontrar muito material que vai te ajudar a cuidar da moto. Considera também se inscrever aqui no canal para que você seja notificado quando a gente publica vídeo novo. E o vídeo de hoje é um papo de garagem. Vamos conversar sobre fluido de freio? Eu recebi uma pergunta num dos vídeos da Kawasaki Z300 bem interessante e ao mesmo tempo simples. Qual é o melhor fluido de freio? A resposta mais simples é aquele que o manual da moto recomenda. Qualquer moto tem lá no manual a especificação necessária para o fluido de freio, DOT3, DOT4 ou DOT5.1. Mas tem muito mais coisa que a gente pode conversar sobre o fluido de freio para você entender melhor qual a função dele, como é que funciona, se tem diferença, quais são as diferenças entre essas especificações e, em final, qual é o melhor fluido que você pode colocar na sua moto. Vamos lá? Então, começando, fluido de freio, muita gente costuma chamar de óleo de freio. E aí já tem um erro. Fluido de freio não é óleo. Fluido de freio é uma mistura de diversos tipos de álcools. É um glicol. São vários tipos de glicóis misturados que formam o fluido de freio. Então ele não é um óleo e ele não é misturável aos demais óleos da moto. Você nunca deve colocar, por exemplo, fluido de transmissão, fluido ATF, como óleo de freio. Não é recomendado, não é para isso. Então fluido de freio é um produto específico, tem uma composição específica para fazer a função que ele se destina. Para que serve o fluido de freio? Ele transmite a força que você aplica aqui no manete lá para a pinça de freio. Então o que acontece quando você freia? Aqui a alavanca de freio, né, a manete de freio, ele tem um pino aqui que vai pressionar aqui dentro um êmbolo. Esse êmbolo vai pressionar o fluido que desce aqui do reservatório pela mangueira de freio, que desce aqui e chega aqui na pinça de freio. Na pinça, o fluido vai preencher essa cavidade nos dois lados, nessa pinça aqui, em algumas pinças só em um lado, e vai empurrar os dois copinhos aqui, que são os pistonetes, contra o disco de freio. Então ele vai morder o disco de freio, as pastilhas vão morder o disco de freio e é isso que para a moto. O fluido, ele transmite então a força que você aplica lá até aqui. Ele que empurra os pistonetes contra o disco de freio. E qual é a função dele além de transmitir a força aqui? Quando você freia, as pastilhas mordem o disco, lixam o disco e elas se aquecem, e se aquecem bastante. O fluido que está logo atrás dos pistonetes ajuda a dissipar essa temperatura que o freio alcança. Então ele absorve temperatura da pastilha e do pistonete e dissipa o calor, que não é pouco, aqui na pinça de freio. E inclusive essa capacidade de absorver a temperatura ou de resistir à temperatura vai ser um dos diferenciais de qualidade entre os diversos tipos de fluido de freio. Uma terceira função do fluido de freio é proteger todo esse sistema de corrosão. Os pistonetes são copinhos metálicos, então eles poderiam enferrujar, mas o fluido de freio tem componentes anticorrosivos e impede que isso se degrade, né, que tenha corrosão interna. Outra coisa é que ele também protege todo o sistema de degradação das borrachas, que aqui na pinça tem os retentores em volta de cada um desses copinhos, 2 retentores em cada copinho desses, e a própria mangueira de freio, internamente ela é de borracha.
Essa daqui, que é a Aerokeep, ela é coberta com uma malha de metal. Mas na maior parte das motos, a mangueira é de uma borracha bastante resistente. O fluido de freio tem que ser capaz de proteger, de manter íntegra a borracha interna de todo o sistema e todos os componentes aqui do freio. Qual a diferença entre o fluido DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1? São duas: o ponto de ebulição e a viscosidade. Eu não peguei os valores do fluido DOT 3 porque ele praticamente não é mais utilizado em nenhuma motocicleta moderna. Então, para o DOT 4, eu anotei aqui, o requisito mínimo de ponto de ebulição é 230 graus quando novo ou seco e 155 graus quando contaminado por umidade. O DOT 5.1 já tem uma temperatura de ebulição bem mais alta, 260 graus. E quando contaminado por umidade, 180 graus. Eles também têm diferença na viscosidade. O DOT 4 ele tem uma viscosidade de 1.800 milímetros milímetros quadrados por segundo. E o DOT 5.1, uma viscosidade de 900 milímetros quadrados por segundo, metade do DOT 4. Uma coisa que talvez você não saiba é que existe um intermediário entre o DOT 4 e o DOT 5.1. Se chama DOT 4 LV, Low Viscosity. Esse fluido Low Viscosity ele tem uma viscosidade mais baixa até que o 5.1. A viscosidade dele é de 750 milímetros quadrados por segundo. E ele tem um requisito de temperatura um pouco acima do DOT 4 normal. A temperatura de ebulição dele a seco é 250 graus e quando contaminado por umidade, 165 graus. Qual é a importância desses valores de temperatura e viscosidade para o funcionamento do freio? Vou tentar explicar de uma forma simples. Quando você freia, as pastilhas pressionam o disco e elas se esquentam. Essa temperatura é dissipada para os dois copinhos e para o fluido de freio. Então o fluido de freio esquenta, e esquenta bastante. Se ele ferver, são criadas bolhas de vapor. E essas bolhas de vapor, elas são compressíveis. Então você vai perder o freio, porque o manete vai pressionar o êmbolo, mas o êmbolo vai pressionar uma bolha, e essa bolha é compressível. Então, daí a importância do ponto de ebulição ser alto, para resistir à temperatura. Agora um detalhe importante, essa moto aqui, pelo manual, requer fluido DOT 4. Mesmo numa frenagem de emergência, mesmo descendo uma serra, o freio dessa moto não ultrapassa a temperatura que o DOT 4 dá conta. Então não é necessário usar o fluido DOT 5.1. A outra característica é a viscosidade. Qual a importância dela? Para uma moto normal, não faz diferença nenhuma você usar o DOT 4 com a sua viscosidade mais alta. Mas se a sua moto tiver freio ABS, como essa tem, um fluido mais fino, de viscosidade mais baixa, vai funcionar melhor na frenagem com ABS. Quando a bomba do ABS abrir e fechar rapidamente, um fluido de menor viscosidade vai fluir mais facilmente pelo circuito, funcionando de forma mais rápida e mais eficaz com o ABS. E o DOT 5? Qual é a dele? Pode usar fluido DOT 5 numa moto que pede DOT 4? O fluido DOT 5, ele é feito com outra base. Ele não é uma mistura de glicóis, ele é um fluido à base de silicone. E ele não se mistura de modo algum a um fluido comum DOT 4 ou DOT 5.1. Outro problema é que o fluido DOT 5 ele não protege o circuito tão bem contra a corrosão quanto o DOT 4 e o DOT 5.1. E ele também não protege e pode até atacar as borrachas que fazem a vedação, lá os retentores nas pinças de freio e mesmo as mangueiras internamente. Então, se a sua moto pede fluido DOT 4 ou DOT 5.1, não dá para usar o fluido DOT 5. Nem se você esgotar o sistema, limpar ele completamente e preencher com o DOT 5.
não vai ser uma boa ideia, porque você vai passar a ter outros problemas, como degradação das peças internas ou corrosão interna no circuito de freio. Ele não foi feito para esse tipo de fluido. Por que que o nível de fluido baixa aqui no reservatório? Tem duas razões possíveis. A primeira é se houver algum vazamento no sistema. Claro que se tiver vazamento, vai vazar e vai reduzir o volume de fluido. Mas isso é bastante raro, né? Isso é um problema de manutenção. O fluido baixa naturalmente conforme as pastilhas de freio vão gastando, porque elas vão ficando cada vez mais finas, nos dois lados aqui. E é o fluido de freio que ocupa o espaço da pastilha que vai gastando. Então, conforme ele vai enchendo aqui a cavidade para ocupar o espaço da pastilha, o volume aqui no reservatório vai baixando. Então, o volume aqui é um indicador de desgaste da pastilha de freio. Se aqui está baixo, significa que a sua pastilha de freio já deve estar próxima do fim. E aí vem uma outra pergunta: devo completar o fluido de freio no reservatório quando ele estiver baixo? Bom, primeiro você deve verificar se a sua pastilha de freio já não acabou, né? E se ela estiver próxima do fim, troque a pastilha e troque o fluido de freio também. Se você apenas completar o nível do fluido de freio, quando você trocar a pastilha, o que não vai demorar muito, na hora que você afastar os pistonetes para colocar as pastilhas novas, você vai precisar tomar cuidado aqui no reservatório para que ele não esburre fluido para fora, porque você vai empurrar o pistonete, o fluido vai voltar pela tubulação toda para cá e vai, obviamente, transbordar do reservatório. Então, se você completar, lembre na hora de trocar a pastilha de esvaziar um pouco o reservatório para não ter esse tipo de problema. Não há problema algum em completar o nível do fluido de freio, mas eu particularmente recomendo que você troque ele completamente, porque você vai misturar um fluido novo com um fluido que já vai estar contaminado, que já vai estar sujo, então você está perdendo, né, esse fluido novo. E trocar o fluido completamente é uma operação muito simples de fazer. Tem vídeo aqui no canal, dá uma sacada aí nos cards que eu vou colocar. Tem vários vídeos, inclusive, de diferentes modos. Qual o intervalo de troca recomendado para o fluido de freio? A maior parte dos manuais recomenda a troca a cada 2 anos. Não é tanto uma questão de quilometragem, é muito mais uma questão de tempo. Eu particularmente prefiro trocar todo ano. Por quê? Esse fluido ele contamina com umidade e, como eu falei do ponto de ebulição, à medida que ele vai se contaminando, o ponto de ebulição baixa e a eficiência do freio também baixa. Então, esse é um produto muito barato e muito fácil de trocar. Melhor que você faça isso todos os anos. É diferente a troca do fluido de freio numa moto com ABS ou sem ABS? Uma troca normal não tem diferença. Se não deixar entrar ar no sistema, se trocar com cuidado, não vai ter problema e você vai poder trocar mesmo numa moto com ABS sem problemas. Mas tem uma diferença. Nas motos com ABS, além do circuito da mangueira que desce da bomba até a pinça, aqui tem uma espécie de hub, onde as mangueiras se direcionam aqui para dentro até a bomba do ABS e vão de lá de volta para cá. Então o freio vem da bomba, passa pelo ABS e desce aqui de volta. Quando você faz uma troca normal, a bomba vai estar fechada, então o fluido que está dentro dela não é trocado. Para você conseguir que a bomba abra e esse fluido que está no circuito dentro dela também seja trocado, você vai precisar de um scanner para comandar a bomba do ABS com a moto parada. Eu tenho aqui um vídeo dessa troca com sangria do ABS usando o scanner GS911 na F800R. Nas outras motos é outro scanner, mas o serviço é o mesmo. Se for fazer uma troca completa do fluido de freio numa moto com ABS,
precisa de um scanner para comandar a bomba e trocar o fluido que está no circuito dela. Que cuidado você precisa ter para fazer uma boa troca do fluido de freio? O primeiro cuidado é o seguinte: o fluido de freio ele não ataca metais e nem borracha, mas ele ataca tinta. Ele praticamente atua como um removedor de tintas. Fraco, mas funciona. Então você deve evitar que o fluido de freio caia em qualquer superfície pintada da moto, porque ele vai atacar a pintura da moto. O segundo cuidado que você deve ter é não encher demais o reservatório. O reservatório tem marcações de nível máximo. Então não se deve passar do nível do reservatório indicado. Terceiro cuidado, eu abri aqui o reservatório justamente para mostrar, é ter cuidado com o diafragma. Aqui ele está todo úmido, né? Mas você precisa verificar se ele está furado, se ele está rasgado. E se tiver, substituir, assim como essa trava. Tem que ter cuidado para não perder essa trava, para que você não tenha vazamento aqui pela tampa. Um outro cuidado importante é não economize fluido na troca. Se você assistir os vídeos aqui de troca de fluido, você vai ver que a gente bombeia várias vezes fluido novo a partir do reservatório lá para a pinça, até que você tenha certeza que o que está saindo lá embaixo é só fluido novo. Então não é bom economizar, se colocar quantidades exatas, né? Porque você precisa estar certo de que o que está saindo lá embaixo já é só fluido novo. Um outro cuidado importante, em especial para motos com ABS, é não secar o reservatório completamente antes da troca. Você pode retirar o fluido que está aqui no reservatório usando uma seringa, por exemplo, mas deixe um pouco aqui embaixo para que não entrem bolhas, porque se você estiver fazendo, em especial a troca de uma moto com ABS, e a bolha entrar daqui de cima, ela muito provavelmente vai se alojar no sistema do ABS e aí você vai precisar fazer uma sangria do ABS. Então, quando estiver fazendo a troca, pode retirar o fluido daqui, mas não retire por completo. Deixe restando um pouco e aí coloque o fluido novo por cima. Um outro cuidado é você sangrar bem para não restar nenhuma bolha no sistema. Sangre várias vezes, conforme está nos vídeos aqui de troca de fluido. Tenha paciência, faça várias vezes, porque qualquer bolha que restar no seu sistema vai ser compressível. Então a sua manete vai ficar borrachuda. Você aperta e ela parece não ter fim, porque ela está apertando a bolhazinha que está lá no sistema. Faça com calma e sangre várias vezes. Uma pergunta que me fazem muitas vezes é quanto fluido vai no sistema. Não existe essa informação nos manuais de manutenção, porque ela não é importante. Não dá para medir ao certo, como eu falei, porque você vai deixar passar fluido até se certificar que já esteja saindo fluido completamente novo lá embaixo. Mas quanto você precisa comprar? Olha, eu posso te dizer que um frasco de 500 ml dá para trocar completamente o fluido dianteiro e traseiro de 3 motocicletas e ainda sobra um pouquinho. Então, se você for comprar e tiver um vasilhame menor que 500 ml, 250 por exemplo, certamente você vai conseguir trocar o fluido da sua moto completamente e vai sobrar um pouco. E aí vem um detalhe: posso guardar esse fluido que sobrou? Ou posso comprar uma garrafinha de 500 ml e ir trocando ao longo dos anos? Não é uma boa ideia. Porque o fluido que contamina aqui dentro da moto também contamina na garrafinha guardada em casa. Então, quando você for usar ele daqui 1 ano, daqui 2 anos, ele já não é mais um fluido novo, mesmo que tenha ficado guardado fechadinho na garrafinha. Então, evite guardar o fluido que sobrou. Leve para descarte. Mais um detalhe: descarte onde? Você pode descartar o fluido em oficinas ou postos de gasolina. Não jogue fluido de freio no esgoto e nem no solo, porque ele é altamente poluente.
A última pergunta do nosso papo é: qual a melhor marca de fluido de freio? Bom, pessoal, eu não gosto de recomendar marcas, não sou patrocinado por nenhuma delas e mais, várias marcas têm qualidade suficiente, qualidade muito boa para você utilizar na sua moto. Eu mesmo já usei várias marcas na minha moto, nunca tive problema. Mas dá para dizer que uma marca é melhor que a outra? Bom, você pode avaliar pela embalagem ou por informações da ficha técnica do produto aquelas duas qualidades que diferenciam os fluidos de freio: ponto de ebulição e viscosidade. Então, se você olhar dois fluidos DOT 4 e um deles tem ponto de ebulição mais alto ou viscosidade mais baixa, ele é melhor do que outro que tenha ponto de ebulição mais baixo e viscosidade mais alta. Então, esse pode ser um critério de escolha para você definir qual a melhor marca para você e para sua moto. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um grande papo sobre fluido de freio e até sistema de frenagem da moto. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo com amigos de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo do canal.